Oi, gente, estou aqui de novo para a gente falar de um tema muito bom, e esse é bem focado para as mulheres. Ela se autoconhecer, é muito importante que a mulher se autoconheça e conheça principalmente o seu ciclo menstrual, né? Muitas mulheres não conhecem, não sabem nem o que é o primeiro dia do ciclo, e diante de tudo que eu vejo aqui no consultório, eu resolvi gravar esse vídeo para que a gente possa entender e se conhecer. Afinal, a gente não vive sem hormônios equilibrados, a vida fica muito mais bagunçada por conta disso. Então, eu vou falar hoje aqui sobre o ciclo menstrual da mulher. Ele é composto por 4 fases, sendo a primeira fase folicular, fase ovulatória, fase lútea e a menstruação. Esse ciclo da mulher, ele geralmente se inicia com a descida da menstruação, que a gente chama de primeiro dia do ciclo, descer o sangue vivo, não é borrinha, não é sanguinho escuro, é aquela sangue fluxo vivo, de sangue vivo. Então, é o primeiro dia do ciclo. E ele caracteriza o início desse ciclo menstrual. Então, essa primeira fase, a gente chama de fase folicular, que é onde o estradiol está super alto. O estradiol é um hormônio predominantemente feminino, responsável por nos dar as características femininas. E também é um hormônio que eu digo que dá libido para a vida. Então, a pele fica mais macia, o cabelo mais brilhoso, a mulher tem mais libido para tudo. Ela se sente mais bonita, melhor, a autoestima mais alta. É muito mais lubrificada. Então, é um hormônio que, quando em níveis ideais, ele é tudo de bom, tá? Então, nessa fase folicular, é a fase onde esse estradiol está mais alto. Nessa fase folicular, como ela é caracterizada? O hormônio FSH, hormônio folículo estimulante, estimula os folículos lá no ovário a produzir folículos, como o nome já fala, né? Folículo estimulante. Então, esses folículos que parecem sementinhas, vamos dizer assim, começam a ser estimulado o crescimento dele. Então, eles vão crescendo e se desenvolvendo todo mundo junto, através desse estímulo do FSH. E esse crescimento desses folículos também estimula a liberação e produção de estrogênio, do estrógeno, né? Esse super hormônio que eu falei para vocês. Uma dessas sementes vão se destacar das demais, vai crescer mais do que as demais, vai crescer muito bem, obrigado. E a gente chama de folículo dominante. E é esse folículo dominante, esse único folículo dominante, que vai carregar dentro dele o nosso futuro óvulo, tá? Então, a fase folicular, caracterizada por essa produção de folículos no ovário, é responsável em produzir estradiol, que vai ter seu pico justamente no final da fase folicular, e que vai ser responsável em um folículo se desenvolver, ficar grandão, crescer, né, e guardar dentro dele o nosso óvulo. Partindo da fase folicular, a gente vai para a fase ovulatória, né? Então, o folículo cresceu, se desenvolveu com o estímulo justamente do hormônio LH. O LH faz esse folículo crescer, ficar grandão. Ele chega no seu limite de crescimento, que são 20 milímetros, e ele, estoura, liberando o óvulo, o futuro óvulo, né? Que vai, obviamente, ou ser fecundado, se você namorou, se encontrou com uma espermatozoide e ser fecundado, ou ele segue seu caminho pela tromba direitinho, tá certo? Então, essa é a fase ovulatória, que nada mais é do que o estímulo do LH em crescer esse folículo e liberar esse óvulo e a gente saber que está ovulando. Muitas mulheres sabem quando está ovulando, não só porque elas sentem algum desconfortozinho no ovário, sabendo que a gente ovula um ovário por mês, ou pela quantidade do muco que já se torna diferente nessa fase ovulatória, a gente já se conhece. E é muito importante que a gente se conheça nesses aspectos também. Seguindo a fase ovulatória, a gente vai para a fase lútea, tá? Que é a fase posterior à fase ovulatória, que ela é muito importante, não só para a mulher ser uma mulher menos estressada, mais tranquila, sem TPM, e que também ajuda muito na fase de engravidar, porque é nessa fase de lútea que a gente consegue ou segurar a gestação, porque é a fase que a gente tem mais progesterona, ou é a fase que caracteriza a mulher se ela tem relação hormonal ou não, pouca progesterona para muito estrogênio. Então, na fase lútea, o corpo lúteo, que é o corpo lúteo? É aquele folículo que liberou o óvulo e ficou murcho, ficou vazio, ele se transforma ele vai ser chamado agora de corpo lúteo. Então, o corpo lúteo vai produzir a progesterona, certo? Por isso que é muito importante a mulher ovular para poder conseguir engravidar, obviamente, tá? Então, na fase lútea, que ela é caracterizada entre 10 até 14 dias antes da menstruação, é muito importante que não passe, que não seja menos que 10 dias, tá? Mas o ideal seria de 3 a 14 dias, essa fase tivesse esse período de 3 a 14 dias. Então, na fase lútea, a progesterona vai subir, sendo produzida pelo corpo lúteo, vai ficar bem alta. Caso você engravide, ela vai segurar esse endómetrio para que haja essa boa implantação e toda a gestação tenha sucesso. Caso não tenha gestação, não fecundou, o corpo lúteo vai se desintegrando, e essa progesterona vai caindo drasticamente.
a progesterona baixa, ela não tem como segurar mais o endométrio. Não houve gravidez. Então, vai haver a descamação desse endométrio, essa camada mais interna do útero, que foi estimulada no início do ciclo pelo estradiol, que é um hormônio proliferativo que promove crescimento, que faz essa vascularização do endométrio. Então, vai ter a descamação desse endométrio virando menstruação. Então, a menstruação finaliza o ciclo, ele marca o final do ciclo e dá ponto de partida para o início do novo. E começa tudo de novo. Então, o sangue menstrual ele fala muito sobre a saúde hormonal da mulher. Observe você, mulher, o fluxo sanguíneo, a cor desse sangue, a presença de coágulo, como você se sente na fase lútea, que é aquela fase antes da menstruação, inchada, mama dolorida, mal-humorada, compulsiva, louca por doce. Observe, porque todos esses sinais clínicos que eu estou falando, eles não são fisiologicamente normais. Mulher desinflamada, equilibrada hormonalmente, ela não tem TPM. Ela pode ter um pouquinho de desconforto, obviamente por estar menstruada, mas ela tem uma vida normal, certo? Ela não tem aquela mudança que a maioria das mulheres tem e que algumas pessoas acham que é normal. Não é, certo? Então eu preciso que vocês se conheçam para que vocês tenham sucesso na qualidade de vida de vocês e também na importância de se observar e dizer assim, eu preciso organizar minha vida, eu preciso desinflamar e equilibrar meus hormônios, porque viver com qualidade é super importante. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, para vocês se alertarem em relação ao ciclo da mulher, se conhecer e viver muito mais saudável e feliz. Tá bom? Beijo grande e até a próxima!